Oi, amores, tudo bem com vocês? Bom dia, e hoje é quarta-feira, vocês descansaram bastante. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa e de geografia, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Olha só, turminha, deixa a tia Márcia conversar com vocês. Nós vamos pegar primeiro, então, o livro de geografia, que a tia Márcia já abriu aí, tá bom? E fala assim, na 154. A paisagem é sempre uma herança. O que é uma herança? É aquilo que foi herdado, que tem origem no passado e é deixado para alguém. O que é transmitido das gerações anteriores. Ou seja, né, ela é o resultado de ações que aconteceram no passado. Algumas dessas ações são na própria natureza, com a formação do relevo, da vegetação, dos solos e rios. Algumas dessas ações, porém, são realizadas pelos seres humanos. Nós represamos rios, construímos pontes e estradas, cultivamos alimentos e criamos animais, edificamos casas, prédios e fábricas, entre muitas outras atividades. Observamos, assim, dois grandes conjuntos de força construindo as paisagens. As ações da natureza, as ações humanas, etc. Observe essas duas imagens, então, as duas imagens aqui, ó. Vista da parte do bairro do Botafogo, Rio de Janeiro, e Lago de Moraine, né, nas Montanhas Rochosas Canadenses. Olha que coisa mais bonita, tá vendo? Qual é a principal diferença entre elas? Olha só. Se você colocar a principal diferença entre elas, é o quê? Que uma aqui foi, aqui, ó, é tudo uma paisagem natural, ou seja, somente com elementos da natureza. E aqui tem elementos da natureza, mas tem elementos também das ações humanas, causadas pelas ações humanas. Por quê? Não foi a natureza que construiu os prédios, né, os apartamentos, os outros lugares, certo? Muito bem, continuando então. Na 155. Paisagem natural e paisagem cultural ou humanizada. É muito comum associarmos a palavra paisagem às imagens da natureza, como montanhas, rios e mares e a cenários cheios de beleza. Vendo? O tipo de paisagem composto somente de elementos da natureza é chamado de paisagem natural. Mas a cena que o motorista enxerga em sua realidade, o congestionamento, as suas dos edifícios, também é uma paisagem. O tipo de paisagem alterado pela ação dos seres humanos, a sociedade, pode ser chamado de paisagem cultural ou paisagem humanizada. O que é humanizada? Quando é o homem, né, o ser humano. Quando eu falo homem, é o ser humano, tá? Que construiu, certo? Quando ele interferiu, então ele pode ser chamado de paisagem humanizada. Assim, há dois grandes tipos de paisagem: a natural, em que predominam elementos da natureza, a cultural, em que predominam os elementos construídos pela sociedade, certo? Ó, elementos da natureza. Presentes em paisagem podem ser muitos e diversos. Alguns, como montanhas, colinas, morros e solos, foram formados há milhões de anos. Outros, com certos animais, plantas e árvores, são, por vezes, bem mais recentes. Rios, lagos, mares, oceanos também fazem parte dos elementos da natureza, assim como o ar, chuva, sol e tudo mais, né? Continuando então. Ó, admirar paisagens é algo que muitas pessoas gostam de fazer. Belas paisagens ao redor do mundo atraem para si milhares de turistas. Em uma paisagem também podemos encontrar informações que explicam como as sociedades vivem, ou fizeram ou viveram ao longo da história. Para isso, é preciso fazer uma análise da paisagem, algo que exige o conhecimento de conceitos e procedimentos. É o que você vai começar a aprender a praticar a partir de agora. Então, olha só. Há congestionamentos onde você mora? Há muitos carros, há muito congestionamento, há muitos carros. No meu bairro, não, mas no caminho do meu bairro para a escola, sim, eu encontro congestionamento. Muitos motoristas perdem a paciência no trânsito nas grandes cidades. Que sugestão você daria para o motorista parado em congestionamento evitar o estresse? Então, olha só, às vezes as pessoas não gostam de dirigir, não é? Elas ficam bravas porque dá
dá muito trabalho, é muita gente para dirigir e tudo mais, não é verdade? Então, o que você falaria, certo? Para essas pessoas? Para evitar delas ficarem aborrecidas. Por exemplo, assim, ó, para evitar de ter muito congestionamento, se você mora perto da casa de alguém, não é época de pandemia que a gente não pode colocar outras pessoas dentro do carro fazer aglomeração, né? Nós podemos vir trabalhar de bicicleta, fora de pandemia, tá, turminha? A gente está pensando fora de pandemia. Esse é um caso atípico, né? Não é um caso muito normal. Graças a Deus não é normal acontecer, né? Então, olha só, fora de pandemia, a gente pode fazer o quê? A gente pode pensar em vir de bicicleta, usar transporte público, porque aí não vai ter tantos carros. Vir de carona com alguém que mora perto da sua casa, certo? Porque aí evita um pouco, né? Ó, de usar, oferecer ou solicitar carona de colegas, caminhar, utilizar bicicleta, sair mais cedo de casa. Isso é o que a tia Márcia faz. Eu saio bem mais cedo de casa para vir tranquila. Porque assim, eu entro, né? Eu começo a aula com vocês, 7h20, 7h25, eu estou, né, com vocês aqui. Mas eu saio de casa bem mais cedo. Eu saio de casa 6h40, mais ou menos, porque eu venho devagar, né? Com meu filho, eu venho devagar, eu estaciono com calma, porque se eu saio de casa, vamos supor assim, ó, dá tempo, se eu sair de casa 7h15, eu chegar aqui 7h30 em cima da hora, mas até ligar o computador, até guardar minhas coisas, levar lá meu filho no berçário, isso vai o quê? Vai prejudicar vocês, vai prejudicar eu, porque eu vou chegar muito correndo, então eu venho devagar, não vou achar vaga, né, com facilidade, então eu faço o quê? Eu faço tudo isso, certo? Ok? Continuando então. Ó, observe novamente a imagem na página anterior. Escreva neste quadro todos os elementos dessa paisagem e classifique-os como natural ou cultural. Então, você vai olhar essa paisagem aqui, essa imagem aqui, tá? E você vai escrever. Por exemplo, assim, você escreveu assim, ó. Árvore, é natural ou cultural? Aí você faz um X, é natural. O carro, estradas, é o quê? Estradas, é natural ou cultural? Você que vai preencher, tá bom? Muito bem. Nessa paisagem, predominam os elementos naturais ou culturais? Olha, na verdade, é um centro urbano. O que é um centro urbano? O que é um centro urbano? É um centro de uma cidade, certo? Então, olha só, como está focando mais nisso, os carros, a estrada e tudo mais, então, por ser um centro urbano, predominam os elementos culturais, aqueles produzidos pela sociedade, certinho? Muito bem. Ó, 157. A formação das paisagens culturais. Ao longo da história, nós, seres humanos, vamos transformando a natureza para obtermos alimentos e abrigo, e assim sustentarmos nossas vidas. Quanto mais compreendemos como a natureza funciona e mais conhecimentos acumulamos, mais possibilidade temos de alterar a natureza de forma sustentável. A variedade de paisagens no mundo é muito grande. Observe dois exemplos de paisagens brasileiras alteradas pelos seres humanos. Olha aqui, ó. Pequenos produtores cuidam da sua plantação de alface orgânica. Seus alimentos servem para consumo próprio, também para venda em feiras e mercados. Ó, São Francisco Xavier, tá vendo? Ó, olha aqui para vocês verem. Ó, as plantações aqui, ok?
Vamos lá, galerinha, continuando, ó. E construção de estradas e viadutos para tornar mais rápido e seguro o transporte de pessoas e cargas, certo? Então, essa aqui é natural, né? Cultural, né? Natural, desculpe. E essa aqui é cultural ou humanizada. Pode ser esses dois nomes, tá bom? Ok? 158, amores, vamos lá. Transformamos as paisagens para atender às nossas necessidades e assim ficarmos menos submetidos às condições naturais. De modo geral, essas transformações geraram mais segurança, conforto, saúde, liberdade e qualidade de vida para parte da população. Milhões e milhões de pessoas, contudo, não desfrutam desses avanços e levam vidas difíceis. Esse é um grave problema que cada um de nós podemos ajudar a resolver, certo? Então, olha só. Pesquisem imagens e retratem os seres humanos privados, ou seja, impedidos, proibidos, certo? De desfrutar, de apreciar, de fruir boa condição, certo? Do bem-estar que seria possível oferecer a eles. Escolha duas delas e colhe aqui. Então, você vai escolher duas dessas imagens, ou você pode desenhar de acordo com o que eu estou pedindo aqui. Depois que você fez isso, na 159, você vai responder aqui de acordo com a paisagem que você colou ou desenhou. Qual foi o problema social retratado? O que tinha de problema? O que estava acontecendo na paisagem que você colou ou desenhou? A imagem revela parte da realidade de qual país, região, município. Ah, você colou um problema aqui no Brasil. De qual país? Brasil. De qual região? De qual lugar? Ah, foi daqui de São José mesmo. Então, de qual cidade? De qual estado, certo? De quando é a foto? O problema é atual, não é? De quando está a foto? É uma foto antiga, uma foto recente? O que você acha? O que poderia ser feito para solucionar esse problema? O que a gente poderia fazer? O que poderia fazer para ajudar? Bom? Vamos lá. Ó, neste capítulo, você estudou e aprendeu muitas coisas sobre as paisagens. Agora você já sabe que uma paisagem pode ser formada tanto por elementos da natureza como por elementos culturais. E sabe também que, além do aspecto invisível, a paisagem compreende cheiros, sons, etc., e que pode, por isso, provocar em nós diferentes sensações. Outra característica muito importante que você descobriu é que paisagens são formadas por acúmulo de ações ocorridas no passado. Isso significa que elas continuam sendo transformadas a cada dia, tanto pelas forças da natureza quanto pelas ações humanas. Além disso, você também aprendeu a diferenciar paisagens naturais de paisagens culturais ou humanizadas, tá? Quanta coisa, não é? Agora observe dessa forma de organizar os conteúdos desse capítulo. Depois faça as atividades propostas. Então, olha só, os elementos da natureza, elementos culturais, os humanos, a paisagem natural ou cultural. Aspectos visíveis, sons, sensações, certo? Acúmulo de ações ocorridas no passado e tudo mais aí. Olha só, continua na 161. Agora, nós vamos fazer essa daqui, ó.
Vamos lá, galerinha, continuando. Então, olha só, nós vamos preencher aqui, ó. Nós, seres humanos, alteramos ou transformamos as paisagens por diversas razões. Ao longo da história, transformamos a natureza para obtermos alimentos e abrigo, certo? As paisagens podem ser diferentes, porque apresentam características naturais ou sociais, certo? Como você explicaria para alguém de 1 ou 2 anos mais novo que você, como seu irmão, seu primo, um colega que seja, o que é uma paisagem? O que é uma paisagem mesmo que nós falamos na aula? O que é a paisagem mesmo? Tudo que a gente vê, tudo que a gente observa, tudo que a gente está enxergando aqui é uma paisagem. Eu posso olhar só para as árvores, né? É uma paisagem natural, da natureza. E eu posso olhar para outras coisas que é cultural. Então, certo? Ó, pode ser que entenda que é um espaço, aspectos físicos, sons, cheiros, tudo isso é uma paisagem. Isso é uma sugestão de resposta, tá, galerinha? Olha só. Ao voltar da escola para casa, observe atentamente as paisagens do trajeto. Depois, anote no caderno os aspectos que mais lhe chamam. Galerinha, essa daqui nós não vamos fazer nada de anotar no caderno, não. Vocês vão fazer isso daqui, tá? Ó. Você vai colocar os elementos que você vê e você vai dizer se ele é feito pelos seres humanos, tá? Os elementos que você vê da natureza, os elementos feitos pelos seres humanos. Por exemplo, árvore, pássaros, flores, feito pelos seres humanos. Calçada, estrada, semáforo, essas coisas assim, tá bom? Isso que você vai anotar aqui, ok? Aí, depois, nós vamos pegar o caderno de língua portuguesa, tá bom? Nós vamos pegar o caderno de língua portuguesa, vamos fazer o cabeçalho, ok? Essa página aqui, ó, vamos fazer o cabeçalho, tá? 9 de setembro, talvez não dê pra você fazer tudo, não tem problema, 9 de setembro, tá bom? Ó, aqui você vai marcar um X nas palavras que correspondem a ações. O que são verbos? Você, você é um verbo? Não, você não é um verbo, nós vamos aprender, isso é um pronome, então não faz X. Estudar é eu estudo, você estuda, então é um verbo. Azedo. Azedo no sentido do limão está azedo, na verdade é um verbo sim. Então, vou dar o exemplo do limão, ó. O limão está azedo, está azedo agora, acabei de cortar, está azedo. E o limão azedou, eu parti o limão e guardei e ele azedou, também é um verbo, tá? Gente, não, nós estamos falando de pessoas, né? Pai também não, abrir é, cortar também é, ajudar também é, certo? Aí agora você vai ler essas frases com atenção e vai sublinhar o verbo. O que é sublinhar? Você vai destacar os verbos, ó. Os macacos sempre brincam de pega-pega e pulam muito de galho em galho. Os cangurus protegem seus filhotes com muito carinho. A menina joga bola e anda muito de bicicleta. O galo cantou a manhã toda. Carlos e Pedro jogam bola na praia toda tarde. Meu amigo falou comigo. Certo? Tudo que a tia Márcia falou, coisa aqui, ó, vocês vão circular. Depois, leia as frases e marque com X o tempo dos verbos. Então, olha só, o médico cuida dos pacientes. Então, olha só, cuida, ele está cuidando, está acontecendo agora, que é presente, já aconteceu no passado ou vai acontecer? Não, está acontecendo agora, no presente, certo? Marina viajará para Brasília. Ela ainda vai viajar para Brasília. Então, é no futuro, ainda vai acontecer, ok? Pedro comeu 5 brigadeiros. Ele comeu, já está aqui na barriguinha dele, já acabou. Então, já passou, certo? Aí, tá vendo essas frases que estão aqui, ó, no número 2? A, B, C, D, E e F? Você vai copiá-las aqui, ó. Copie as frases da atividade 2 com letra cursiva, tá? Você vai copiar todas as frases que estão lá com letra cursiva, ó, tá bom? Pulando aqui, você faz uma, pula 3 linhas, faz a próxima, não esquecendo de colocar. Não esquecendo de colocar os 2 dedinhos de parágrafo, certo? Belezinha? Ok? Então tá bom. Por hoje é só. Beijo grande. Fiquem com Deus.